Os estrangeiros continuam a ser gentios na nova aliança? A maioria das ramificações cristãs acredita e defende que o antigo pacto / aliança é de fato para os judeus, mas que o novo pacto ou aliança é exclusivamente para os gentios. Relativamente à nova aliança, podemos ler sobre ela em Jeremias 31:31, que nos diz: Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nota, como podemos ler nesse texto de Jeremias, a nova aliança não era para as pessoas das nações, os gentios, mas sim para as tribos de Israel do reino do norte, casa de Israel, Efraim, e para as tribos de Israel do reino do sul, a casa de Judá. Esta nova aliança seria gravada nos nossos corações e seria diferente daquela que foi feita no Monte Sinai, e também seria dada como remissão dos nossos pecados. Jeremias 31, 32 a 34. O Eterno também nos diz, nos versículos 31, no Jeremias 31, versículos 31 a 40, que nós seríamos uma nação diante dele para sempre. O livro de Hebreus confirma estas mesmas coisas em Hebreus 8, versículos 8 a 13, e mostra-nos também que esta lei, que é escrita nos nossos corações, é uma renovação da que estava relacionada com o templo e os seus sacrifícios, os quais agora são substituídos pelo sacrifício de Yeshua. Nota, isso não é relativo a uma lei para os judeus e outra para o povo das nações, os gentios, mas é sim respeitante à nova aliança dada ao nosso povo, Israel, pelo perdão das transgressões da Torá, os pecados que ocorreram no passado, Romanos 3:25. Perdão esse que é efetivado através do sangue da morte expiatória de Yeshua no lugar do sangue do sacrifício de animais. Mas devido à nova aliança não estar mais dependente da figura central do templo físico, tanto a Torá como a oportunidade de ser perdoado pelas violações contra a Torá pode agora ficar acessível ao povo das nações que vive fora da terra de Israel. Isso está escrito em Efésios 2, versículos 11 a 9. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentis na carne, que naquele tempo estavas sem o Messias, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora no Messias Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Messias chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a parede que os líderes religiosos da época construíram no monte do templo para separar os crentes judeus dos crentes gentios, uma parede não ordenada pela Torá, mas sim construída por ordem humana, resultante da tradição oral, na sua carne desfez a inimizade, criada pela lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, tradições humanas, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Elohim em um corpo, matando com ela as inimizades. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família do Eterno. Mais uma vez afirmamos, esta é a nossa aliança. Ambas são de fato as nossas alianças, e uma única forma de tomar parte dessas alianças é tornando-nos concidadãos dos santos e herdeiros através de Yeshua. Como Yeshua disse, a salvação vem dos judeus. Da mesma forma como concidadãos, somos abrangidos, logicamente, pelos mesmos mandamentos. Não existe um conjunto de regras para os ramos naturais da oliveira e outro conjunto de regras diferentes para os ramos enxertados. Se somos participantes da mesma herança, isso é, dos mesmos direitos, por que razão teríamos deveres / obrigações diferentes? Não faz o menor sentido. O problema da igreja, entre aspas, é insistir na desvinculação dos ramos naturais e requerer a nova aliança como algo exclusivo deles, e não uma aliança israelita de naturais e enxertados. A igreja, entre aspas, alega ainda ser o novo Israel e que este substituiu o antigo Israel, mas todas essas ideias são originárias da doutrina conhecida como teologia da substituição. O mesmo se passa com o Evangelho. A igreja, entre aspas, age como se o Evangelho fosse algo que foi introduzido por Cristo, mas o Evangelho está presente desde o princípio, mais precisamente desde Gênesis 3,15.
A promessa de um Messias para resgatar a humanidade da sua condição pecadora continuou em Abel e passou para Sete e depois para Abraão, que também ouviu o Evangelho. Pensando em Abraão, que Isaac seria um Messias prometido, quando oferece sobre o altar, creu Abraão que ele ressuscitaria e traria a redenção ao homem. Contudo, este papel não seria desempenhado por Isaac, mas aquele que o Eterno haveria de enviar para fazer a expiação pelo mundo. João 8,56, Hebreus 11, versículos 17 e 19. Ou seja, Abraão e Isaac são uma imagem /sombra terrena dos papéis que seriam desempenhados pelo Eterno e pelo seu filho Yeshua, João 3,16. Da mesma forma, Hebreus 4,2 confirma que o Evangelho foi ouvido pelo nosso povo após sair do Egito, mas como consta nos versículos do capítulo 3, versículos 16 a 19, alguns que caíram no deserto foram aqueles que ouviram, mas não conjugaram a fé daquilo que ouviram com a obediência, o mesmo que acontece com muitos dos crentes nos dias de hoje. E como nos diz a carta aos Gálatas, foi devido à necessidade de fazer expiação pelos pecados da nação que a primeira aliança, a antiga, teve que ser estabelecida a fim de agir como um tutor, um aio, para levar a nação até ao tempo da chegada do Messias, onde a aliança sacerdotal perfeita, renovada no seu sangue, pôde ser instituída na mente e nos corações das pessoas, em vez de um templo físico limitado geograficamente. Palavras similares são usadas em Hebreus 9, versículos 12 a 15. De igual modo, o Eterno disse que faria de Abraão uma grande nação, Gênesis 12, 2. Mas, mais tarde, disse-lhe que ele faria dele uma multidão de nações, Gênesis 17, 4, através de Isaac e Jacó, Gênesis 26, 1 a 5, 35, 9 a 12. Esta nação é Israel com as suas 12 tribos, dos quais 10 acabariam por se espalhar pelas nações, povoando a terra. Essa profecia da multidões de nações tem vindo a ser cumprida gradativamente, mas somente terá o seu cumprimento total quando a Nova Jerusalém de Apocalipse 21 descer do céu no 8º milênio, desde Adão após o julgamento do grande trono branco estar completo e o pecado e a morte totalmente extintos. Nesse tempo, cada uma das 12 tribos será uma única nação, e como está escrito, são as nações que serão salvas, que entrarão pelos portões da cidade, e assim todo Israel será salvo. Cada uma das 12 nações tribais que serão salvas, incluindo os gentios que foram enxertados, Ezequiel 47, 21 a 23, Romanos 11, versículos 1 a 36, deverão entrar na cidade, cada um pelo seu próprio portão, Apocalipse 21, versículos 1 a 27. Existe de fato apenas um evangelho. Nesse podemos traçar todo o percurso, desde Adão e de nossos antepassados, passando pelas renovações da aliança, com Noé, com Abraão, com Moisés e por fim pelo sangue do Messias, que conosco foi feita e que temos vindo a partilhar neste estudo. É o mesmo evangelho e doutrina que os nossos antepassados seguiram. A única diferença existente é que quando o Messias chegou finalmente no 4º milênio, 4.000 anos após Adão, alguns de nós receberam-no como o Messias prometido que viria e alguns de nós não. Tudo o resto permaneceu igual e continua até hoje, mas é necessário que assim seja, até que a plenitude dos gentios seja enxertada na oliveira. Romanos 11, 25, 30 e 31. Não importa quão grande e ramificada seja a teologia protestante, pois todas elas têm isto em comum: baseiam-se na premissa de que o antigo pacto é para os judeus /israelitas e que o novo pacto é para os gentios e para qualquer judeu /israelita que se converta à fé dos gentios. Contudo, a fé que os gentios devem abraçar é a fé que uma vez foi dada aos santos, Israel. Judas 1:3, Deuteronômio 7:6. Em segundo lugar, assumem que os escritos desde Gênesis até Malaquias já não são vinculativos no que diz respeito à morte eterna e à salvação. Com essas duas premissas, é impossível interpretar corretamente como traduzir ou aplicar o novo pacto às nossas vidas.
para complicar ainda mais tudo isso, os manuscritos gregos não foram copiados nem de perto nem de longe com a precisão e exatidão dos manuscritos hebraicos originais. Os manuscritos do Antigo Testamento hebraico eram copiados com tal precisão que cada letra era contada, e se uma única letra faltasse, esse manuscrito era destruído. Nem uma única palavra poderia ser copiada por memorização, e cada vez que o nome do Eterno tivesse que ser escrito, eles imergiam-se numa mikve, espécie de tanque de purificação, e usavam uma nova pena de tinta que nunca tivesse sido usada e que fora criada unicamente para o propósito de escrever o nome do Eterno, desfazendo-se seguidamente dela logo após escrever o nome. Existia tanto zelo entre os escribas que cada letra deveria ser escrita de forma perfeita e as letras não se podiam tocar entre si. Todas as linhas e todas as páginas das diferentes cópias manuscritas deveriam terminar com a mesma palavra. Mais de 4.000 regras, por tradição, deveriam ser seguidas na produção de um rolo para que fosse considerado apto para usar no templo ou na sinagoga. Essas palavras inspiradas do Eterno estão de tal forma preservadas até os dias de hoje que contêm milhares de códigos escondidos que não podem ser duplicados nem com recurso de supercomputadores dos nossos dias, e nenhum outros escritos de qualquer outra religião ou de autores renomados se assemelham, nem mesmo os manuscritos gregos do Novo Testamento. E por isso, quando pegamos o Novo Testamento em grego, devemos considerar a fonte do manuscrito e tentar determinar qual deles tem menos falhas. E se pegarmos em 3 Bíblias interlineares diferentes, iremos encontrar 3 diferentes traduções que tiveram por base o mesmo manuscrito grego. O mesmo acontece com algumas passagens dos manuscritos gregos que a grande maioria dos teólogos hoje em dia admitem que não é possível determinar o significado ou tradução certa. Não há coerência, mas ainda assim com recurso a esses manuscritos e às premissas erradas a respeito de Israel e aos pactos que a igreja se baseia para contrariar uma verdade que tem quase 6.000 anos. Então cabe a cada um de nós decidir quem tem o verdadeiro evangelho. As congregações de raízes hebraicas que pregam a fé em Yeshua com base na Torá, ou a chamada igreja, entre aspas, que alega ser a substituta de Israel e que o novo pacto invalida o antigo e a lei. Na medida em que Paulo disse que se alguém pregar outro evangelho, que seja anátema. Que evangelho é esse? Apenas um pode estar certo. A passagem de Isaías 8:20 diz que aqueles que não falam de acordo com a lei, Torá e com o testemunho de Yeshua é porque não há luz neles. E a passagem de Isaías 8:20 está relacionada com a de Hebreus 6:18, que diz: para que por 2 coisas imutáveis, a lei e o testemunho, nas quais é impossível que o Eterno minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Apocalipse 12:17 e 14:12 diz-nos que o povo do Eterno é composto por aqueles que obedecem os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua. Malaquias 4:4 diz-nos para nos lembrarmos da Torá dada através de Moisés antes do dia da ira do Eterno. Isaías 2:3, por sua vez, afirma que durante o reino milenar, a Torá, as instruções do Eterno, sairão do Monte Sião. Qualquer erudito no hebraico poderá confirmar que o que é traduzido como lei nessas passagens que citamos do Antigo Testamento aparece no original em hebraico como que é transliterado como Torá. Todas essas passagens descrevem a igreja, entre aspas, caracterizada pela anomia, a ausência da lei, ou descrevem aquela que é considerada como a congregação dos santos, Israel. Todas essas coisas são apenas a ponta do iceberg, nem precisamos mencionar todas. Mas, por exemplo, por que razão é que Tiago 1:1 enviou esta carta, cerca de 15, 20 anos após a ressurreição de Yeshua, para as 12 tribos dispersas? Ou como, aproximadamente mais de 30 anos após a ressurreição, o apóstolo Paulo tenha declarado em Roma que nunca tinha falado contra o templo ou contra a Torá,
ou contra os judeus, ou mesmo contra César, mas que na verdade estava a ser perseguido por ensinar sobre a morte e ressurreição de Yeshua. Atos 24, 21, Atos 25, 8, Atos 26, 4 a 8, Atos 28, versículos 16 a 20. Por que razão o mesmo Paulo afirma que serve ao Elohim dos seus antepassados, de acordo com a Torá e com os profetas? Atos 24, 14. Ou por que razão Yeshua disse que tinha vindo só para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Mateus 10, 6, Mateus 15, 24. Ou por que motivo ele disse que até que os céus e a terra passem, nem mesmo o mínimo detalhe seria anulado da lei sob qualquer circunstância? Mateus 5, 17 a 19. Por que razão muitos chamarão seu nome, até mesmo realizaram milagres em seu nome, mas que acabarão por ser retirados da sua presença, porque apesar de apelarem ao seu nome, não seguem os mandamentos da Torá, praticam iniquidade? Mateus 7, 21 a 23. Não existe conta para a quantidade de texto que poderíamos apresentar. Em Lucas 1, 67 a 79, é mostrado como Zacarias compreendeu perfeitamente a vinda de Yeshua como a prova do cumprimento da aliança que nos foi prometida através de Abraão, o pacto e a promessa que nos traria um conhecimento renovado de salvação pelo perdão dos pecados, transgressões à lei. É sob essa mesma esperança que o apóstolo Paulo, 30 anos após a ressurreição de Yeshua, afirmou que estaria a ser condenado, pois essa era a promessa feita pelo Eterno aos nossos antepassados, relativamente à redenção das 12 tribos de Israel e a consequente ressurreição dos mortos. Atos 26, versículos 6 a 8. Ressurreição essa que é claramente retratada em Ezequiel 37, versículos 1 a 28, e que se dará no regresso de Yeshua. Tudo é referente ao nosso povo, e foi ao nosso povo que essas promessas foram feitas e os pactos dados, e as nações são enxertadas apenas como um privilégio e como um ato de misericórdia do Eterno para com eles. Mas em nenhuma parte das Escrituras é ensinado que existe um pacto e uma lei para os estrangeiros gentios e outro pacto, lei para Israel. Sem dúvida que Yeshua veio para todo ser humano, mas a esse ser humano é exigido que se adapte a Israel e não que Israel se adapte ao mundo. Israel é o povo escolhido, o povo a quem foi dada a Torá e do qual saiu o Messias. A única salvação para os não-israelitas, os gentios, é serem enxertados em Israel através do sangue do Messias. E uma vez enxertado, o gentio já não é mais gentio, mas um concidadão e herdeiro, e como concidadão está sujeito às mesmas obrigações e termos do pacto que qualquer outro ramo natural da oliveira que é Israel e cuja raiz é o Messias Yeshua, uma mesma seiva que alimenta a oliveira. 1 Coríntios 12, versículos 13 a 27. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gentios, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, seiva da mesma árvore. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora o Eterno colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas o Eterno assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo do Messias, e seus membros em particular. Shalom.